Amém, irmãos? A paz do Senhor? Interessante, irmãos, como quando Deus quer uma coisa e a gente tenta outra, Ele pega, direciona para aquilo que Ele quer. Eu hoje lá em casa, né? Bom, se eu for fazer abertura do culto, me tocou de falar sobre família. Só que na hora eu mudei e achei um outro versículo lá que não tinha nada a ver com família. Cheguei aqui, dobrei o joelho, orei. Quando eu levantei, o Lu me chamou. Falei, Edmar, você falou do teu testemunho, rapaz, e o Espírito Santo me tocou e começou a falar de família, que é o que foi a primeira coisa que o Espírito Santo me tocou lá em casa hoje, sobre família, e eu mudei. Falei, não vou falar nada sobre família. Chegou aqui, o Espírito Santo usou o Lu para falar de família. Falei, epa, tive que voltar, né? Falei, então, é algo sobre família. Ô Su, põe para mim Salmos 128. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme o Senhor, certamente será abençoado assim. O que está falando ali? Nós, esposa, filhos, família. Quem teme a Deus, que a sua família segue os caminhos dele, tudo dará certo. Lutas teremos, mas com Cristo, né, ao nosso lado, nós somos mais que vencedores. Amém? Então, irmãos, permaneça firme. Se tem alguém da família que não está no caminho ainda, a partir de hoje, faz um propósito, começa a jogar semente, lança o anzol, põe uma isca boa lá que você sabe que ele gosta, para ver se fisga ele. Procura trazer, irmãos. Hoje até eu comentei com o Lu ali, mas eu não consigo lembrar uma frase que eu vi, falando que a família, fala lá de igreja, porque a igreja é a casa do Senhor. A família sem igreja não dá certo, não prospera. Tem umas aí que acham que estão prosperando, mas lá no final é complicado. E aqui tem a igreja, tudo dá certo. Então nós temos, a família tem que permanecer, como o pastor falou, pregou de família esses dias. Nós temos que pôr a nossa família assim no caminho certo. Então se você tem um parente, um familiar que não está ainda, começa a fisgar, começa a plantar semente no coração dele, para ver se traz ele, né? Se converte ele para os caminhos do Senhor. Amém? Su, Salmo 122, 1. Fiquei alegre, nós temos que ficar alegre, quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. Nós temos que vir felizes para cá, irmãos, porque sem a igreja, sem Deus, não somos nada. Amém? Feche seus olhos. Senhor, aqui estamos, Senhor, na Tua casa, ó Pai, e cremos, Senhor, que o Senhor tem preparado grandes coisas para nós, ó Pai. Eu sei e sou testemunha vivo disso, ó Pai, de como o Senhor cuida, como o Senhor guarda, como eu já testemunhei aqui, Senhor, do ano passado agora, como o Senhor cuidou de mim e da minha família, em cada detalhe, e aonde eu aprendi a dar mais valor, ó Pai, nas coisas do Senhor. Como o Senhor cuidou de mim e da minha família, não me deixou faltar nada, me curou.
me guiou e tem guiado, Senhor. Então, muito obrigado mesmo, ó Pai. E eu creio que assim o Senhor tem feito na vida dos irmãos, Senhor. Muitas vezes não tem reparado naquilo que o Senhor tem feito, mas nós sabemos e cremos que o Senhor tem cuidado de cada detalhe. É como aquela frase da pegada na areia. Muitas vezes, olha, só tem uma pegada e achamos que não é do Senhor, que o Senhor não está conosco. Mas aquela pegada é a do Senhor, e a nossa não vemos porque o Senhor tem nos carregado no colo. Então, muito obrigado, Senhor, por tudo mesmo que tem feito pelas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por esta igreja, por este local, pela vida do nosso pastor, ó Pai. Muito obrigado mesmo, Senhor, em nome de Jesus. E cremos em Ti, ó Pai, que muito mais ainda o Senhor fará aquele que Te segue, que Te busca, que confia em Ti. Muito obrigado mesmo, Senhor, em nome de Jesus. E como eu tenho orado esses dias, Senhor, libera mesmo todos os dias, Senhor, um exército de anjos, Senhor, aqui nesta igreja, na casa, na vida de cada irmão, Senhor, no nosso trabalho, Senhor, nas empresas, Senhor, na prefeitura, nos hospitais, Senhor, libera, Senhor, um exército de anjos, ó Pai, anjos faxineiros, Senhor, e faz, Senhor, uma varredura, faz uma faxina, Senhor, varre mesmo tudo aquilo que Satanás tem plantado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Hoje eu comecei a ministrar sobre a palavra de Deus lá em Santa Amélia ontem, né? E nós vamos continuar, vamos ficar uns dias ministrando sobre a palavra. Salmo 119, eu gostaria que colocasse lá no Salmo 119. O Salmo 119, ele é bem grande, ele é um dos capítulos maiores que tem na Bíblia, se não for maior, né? Eu esqueci, né? Raquel não está aqui para nós perguntar. Mas, ó, ele dá 1, 2, 3, então dá 3 vezes 2, 6, dá 6 folhas na Bíblia. Mas todas essas folhas têm uma base ali do salmista, que o salmista, ele fala de grandes dificuldades, mas ele fala muito pouco das grandes dificuldades. Por quê? Porque ele vai falar sobre a palavra de Deus. Então o salmista ali, ele está mostrando assim, né, tanto o tamanho dos salmos, né, como a precisão das palavras dele, mostra, né, que em toda a luta dele, em todo o sofrimento dele, né, a palavra de Deus era o seu sustento, era o seu apoio, né? E nós temos que fazer várias meditações para compreender, né, como é que nós devemos ver a palavra. Por que às vezes nós não lemos a palavra, não ficamos fascinados, fanáticos por ler a palavra? É porque nós, no fundo, no nosso coração, nós não estamos entendendo o verdadeiro valor dela. Porque o salmista ali, ele fala assim, né, ó, que ele escondeu a palavra no coração, né? Então, e ele fala assim também, que a palavra, para ele, é mais importante do que ser rico, conhecer a palavra de Deus. Quer dizer que a riqueza maior era conhecer a palavra. Mas vamos ler um pouquinho lá então, né? Lá diz assim, ó, felizes os que não podem ser acusados de nada. Desculpa, tá, gente? É que eu estou com outra coisa na cabeça aqui. Que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis, mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos,
não passarei vergonha. Com um coração sincero eu te louvarei, e à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos, obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer os teus mandamentos. Eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender, é que quando Deus ele quer que nós aprendamos a tua palavra, Ele quer que nós, primeiro, imaginamos quem Ele é. Então vamos dar um exemplo, né? Deus, ele é o quê? Ele é o Criador do céu e da terra. Nós existimos porque fomos chamados à existência por causa dEle. Nós respiramos em Deus. Agora preste bem atenção. Se um de nós aqui, né? Todos nós temos que ser assim, mas vamos supor assim, nós somos honestos, somos justos, somos pessoas que procuram fazer o melhor para todo mundo, né? E as pessoas que nos conhecem não valorizam o que nós falamos e o que nós ensinamos. Você gosta que as pessoas ajam assim com você? É uma pergunta, né? Você tem que parar para meditar. Você gosta que as pessoas te tratem assim? Vamos dar um exemplo, né, também. Você tem um limite nas suas finanças, e dentro daquele limite você quer crédito, quer ou não quer? E você quer crédito por quê? Porque você tem aquele limite, aquele crédito, você é creditado por causa do seu potencial. Quando você vai fazer um cadastro numa empresa, então eles vão ver o seu limite. Pode ver, no cartão de crédito eles dão o limite que você quer? Não, eles vão fuçar a sua vida para ver o seu potencial e te dar um crédito. Agora preste bem atenção, quem que gosta de que alguém negue confiança, negue crédito, quando você precisa e você o tem? Se você não tem, você não pode ligar, né? Você não pode ligar, porque você não tem, o cara está fazendo um bem para você de não dar. Mas e quando você tem? Então, uma coisa que nós temos que aprender, nós precisamos dar todo o crédito a Deus. E nós falamos que damos e não damos. Vamos dar um exemplo, né? Sabe quem foi na loja ontem? Vocês sabem quem foi na loja ontem? O Crésio. Foi lá, gordinho, andando, feliz, né? Até voltou uns defeitinhos que ele tinha lá. Está tudo até meio exibidão, né? E eu falei para o freguês que estava conversando com ele, falou, olha o milagre aí, né? O rapaz, né? Estava desenganado de câncer, ele, recebeu o milagre. E o cara falou, rapaz, você então é um iluminado, você é privilegiado, né? Ele falou, mas não foi a primeira vez. Ele já deu. Não foi a primeira vez. Quando eu e o Trovati, nós orávamos na mata, e de repente me dava uma fraqueza, eu não aguentava ficar de pé, rapaz. E eu fui num lugar aí, a pessoa fizeram exame e disse que eu tinha a doença de Chagas. E eu falei para aquela mulher assim, o negócio é o seguinte, eu vou voltar aqui, e o meu Deus vai me dar vitória, só vai ver que não vai ter mais nada. Aquela mulher falou para mim assim, eu quero ver se esse seu Deus aí é tudo isso mesmo. Né? E ele fala que depois ele voltou lá e não deu mais nada. Então, olha bem, o que você tem que compreender? Deus quer que você dê crédito para Ele. Porque a palavra de Deus, quando você vai ler a palavra, você precisa compreender que o que a Bíblia está tentando, o que o salmista está tentando passar para quem está ouvindo aqui, é que ele tinha luta, ele tinha muitos problemas.
Só que ele falava assim: Deus, eu tenho esses problemas, mas a tua palavra, entende? Me dá a garantia, não por causa da palavra, é porque, olha bem, quando Deus está falando da palavra dele, Ele quer que você valorize e fique apaixonado pela palavra, não só por causa de ser a palavra de Deus, é porque quem é o dono dela? Quem é que está falando? Quem é que está dando a promessa? E quem está dando a promessa, ele precisa que nós possamos ler, compreender a palavra, buscar a palavra até que ela comece a morar no coração. Esse morar no coração é confiança. Você sabe que muita gente, ele busca milagre de Deus e ele não o tem. Ele não tem o milagre, porque ele não tem fé. A fé dele é acreditar. A fé dele é aquela fé do macumbeiro, do feiticeiro, do idólatra, do religioso. E essa fé, ela não opera, entende? O poder de Deus, a promessa de Deus na nossa vida. A fé que opera o poder de Deus é a confiança que nós temos na pessoa de Deus. Então, na hora que nós confiamos na pessoa dele, nós lemos a palavra dele, nós ficamos, empolgados. Por quê? Porque nós sabemos que aquilo vai acontecer, Deus vai cumprir aquilo. Porque para Ele não há nada impossível. Eu, querido, falar a verdade para você, quando eu pego assim, eu vejo, os meus filhos, os meus filhos sabem que eu sou um homem justo, um homem honesto. Mas os meus filhos, tem hora que eu vou falar alguma coisa para eles, eles não confiam em mim. Os membros da igreja não confiam em mim. Porque eu chego no membro e falo assim, faz assim, assim, assim. Ele fala, não, porque não sei o quê, papapá. Agora, pensa bem, se eles fazem isso com o pastor, que eles estão vendo, sabe que o pastor dá o conselho é batata. O pastor tem experiência, tem testemunho, tem vida. E eles não têm fé para confiar na palavra do pastor, ele dá uma desculpa. Se eles agem assim no coração para com Deus, como é que a fé dele vai ser operante? Entende? Então nós precisamos entender que o segredo de conhecer a palavra é o segredo da fé. É o segredo da fé que vai trazer o milagre, o poder de Deus. Então a fé sem obra é morta, mas a obra sem fé não opera, entende? O compromisso de Deus com a gente. Entende? Você fazer a obra, mas você não ter a fé é não ter aquela confiança no coração, na pessoa de Deus. Nós precisamos compreender isso. Se você falar assim, não, eu vou ser um homem de milagre, eu vou ser um homem que o poder sobrenatural de Deus vai operar na nossa vida, você vai ter que ser uma pessoa de fé. E não tem jeito de ter fé se você não conhecer Deus e a sua palavra. Você só pode conhecer Deus através da palavra dele. Amém, querido? Os milagres, eles trazem uma confiança que não é assim, que não na realidade são coisas assim, que ajudam nós a ter fé. Poxa, eu vi aquele milagre, Então eu vou ler a palavra porque eu vou confiar em Deus. Aí o que o salmista está explicando aqui? Que a palavra de Deus, vamos pegar aqui uns versículos aqui bem legal. Acho que não é aqui. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus, fala que passos, e é candeia e clareia o meu caminho. Vamos pegar esse versículo aqui, então, a palavra de Deus,
é que ilumina o caminho. Gente, ele está falando de caminho, você voltar para a tua casa agora no escuro? Ele está falando disso aí? Não, ele está falando o quê? Do proceder da nossa vida. Amanhã, né, você levanta, você precisa de direção de Deus, né? Como é que eu tenho uma direção de Deus? Olha bem, vocês viram aquele lance lá que o cara falou assim, ó, como é que Deus vai operar? Deus não pergunta, ele não quer que você fique olhando para aquilo que você não tem, ele quer que você pegue o que você tem. Por quê? Porque o que você tem é apenas uma plataforma ou um degrau para o próximo passo de Deus. Só que o que nós fazemos? Nós pegamos, amanhã você vai levantar, trabalhar, e você fala assim, pô, mas eu só ganho tanto. Não, mas o meu serviço é humilhante. Não, mas você começa a ter pensamentos que a palavra condena. O que a palavra fala? Vai trabalhar, né? De graça por tudo que você tem, entende? Honre o teu patrão, que é uma autoridade, faça tudo para agradar a Deus. Agora olha bem, se eu não estiver agradando meu patrão, o meu cliente, você está longe de agradar a Deus. E aí, eu não obedecendo a palavra, entende? Adianta eu confiar em Deus? Adianta eu saber que Deus é fiel, é justo e tal? Por quê? Porque eu não estou usando a palavra dele para iluminar o meu caminho. Eu estava falando agora mesmo para o casal ali, né, que quando eu era borracheiro, então eu fazia o melhor para o cliente voltar. Eu fazia o melhor, né, para o cliente. Aí eu estava falando para ele assim, eu não fazia para os meus concorrentes o que eu não gostava que fazia para mim. Então eu lembro até hoje, né, que o borracheiro que mais tinha cliente era o Juca borracheiro. E os fregueses do Juca ia de noite lá no meu serviço, eu nunca ficava, né, querendo tomar o cliente. Eu atendia bem, porque eu falava assim, né, na hora que esse cara com o Juca não puder atender, eu vou atender. Eu vou ganhar o meu. Né? Eu estava falando ali, falei assim, olha, aconteceu. Quando eu comecei a loja, o Nivaldo e o Zé do Juca catavam o freguês que ia comprar pneu lá, que foi lá arrumar, que tinha que comprar o pneu, ia lá junto e falava para o cliente, falava assim, não, Trovati, eu falei para ele que ele tem que comprar o pneu teu. Entende? Então, quer dizer, olha bem, se a gente faz tudo para agradar as pessoas, o patrão, as pessoas, tudo, o que acontece? Aquilo é apenas o trampolim. A minha loja não teria dado certo se eu não tivesse sido um borracheiro. E, gente, eu era infeliz como borracheiro, porque o serviço era difícil, era ruim, mas naquilo que eu acertei, virou trampolim. E nas coisas que eu errei, o que virou? Virou morte e destruição. Entende? Na hora que olha o caminho errado que eu peguei, né, saía do serviço, né, que era uma bênção, meu serviço, né, estava plantando certo, mas eu não era um homem de Deus, né, eu estava acertando, e aquilo que a palavra manda fazer. Só que de noite eu ia no boteco, em vez de ir para casa, né, ficar com meus filhos, passear, passava no boteco. E aconteceu, levei uma chifrada, fiquei com uma dor de corno que demorou para sarar. Aí perdi tudo no meu trabalho, andei para trás. Por quê? Porque eu estava fora do caminho. Eu estava fora da luz, eu não estava na luz, eu estava nas trevas. Então, e a gente vai vendo, né, que a palavra de Deus é fiel até mesmo quando nós dançamos, quando nós perdemos. Amém, querido? Então, olha bem, todo dia a gente tem que estar ali obedecendo a palavra. E obedecendo a palavra, por quê? Porque Deus, ele tem um propósito com isso. A palavra de Deus é a tua única confiança. E nós não fazemos as coisas para ser bonzinho, nós fazemos as coisas agora para agradar a Deus. Ó, Salmo 119, 11, que nós lemos agora ali, né? Ó,
Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. São tudo coisas que ele vai falando. Ó, Jesus falou assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119, 89, diz assim, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada no céu. Ó, Provérbios 35, cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é escudo para quem nele se refugia. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. É como um martelo que despedaça a rocha? Agora olha bem, que nós temos que ver, né? Ó, toda, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura, toda a Bíblia nossa é inspirada por Deus. Como é que foi escolhido um livro para pôr na Bíblia? Primeira coisa, se o cara era inspirado por Deus. Inspirado por Deus, ó. Útil para o ensino, para repreensão. Tem gente que só gosta de receber ensino empolgante, ensino que incentiva. Não tolera repreensão. A Bíblia é feita para nos repreender também. Para correção e para instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Tiago 1,2. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte, enganando a vocês mesmos. Ó, Josué 1,8 fala sobre você, o que você deve, como que você deve viver a sua vida de luta aqui na terra. Fala assim, ó. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Não deixe de falar, diga comigo, falar. Ó, e de meditar nelas de dia e de noite, para que vocês cumpram fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e vocês serão bem-sucedidos. Então, olha bem, se eu levanto de manhã cedo, todo dia, falo assim, Senhor, tua palavra me ilumina. Então a gente tem que tirar tempo. Até esses dias eu escutei um cara falando, e ele falou assim que se o homem quiser plenitude de vida, ele tem que tirar uma hora por dia para fazer exercício físico. Né? Ele falou lá, outra coisa lá que eu esqueci, mas aí ele falou assim, 1 hora para meditar na palavra. Pegaram? 1 hora para meditar na palavra. Então, e outra coisa que eu sempre falo, se um jovem estiver fazendo faculdade e ele estiver estudando mais a sua faculdade do que a palavra de Deus, ele vai errar o caminho. Porque aquilo que ele mais busca vai conduzir a vida dele, vai ser o apoio da vida dele. E nada pode sobressair a palavra de Deus nas nossas vidas, no nosso coração. Dr. Celso, ele começou a ler muito a Bíblia, e nos últimos dias de vida dele, eu fui amigo dele, assim, uns 2, 3 anos, fui amigo dele. Então o Dr. Celso, ele lia muito livros, né? E ele pegava uns livrão grandes, assim, de evangelho, e começava a ler aquilo. Aí ele pegou um livro de um cara muito famoso lá, que o cara era muito estudioso,
tinha PhD de não sei o que lá, mais não sei o que lá. E o cara, ele escreveu assim: mais vale o conhecimento da Bíblia sem nenhum curso de, como é que fala, universitário. Ele falou assim, do que muitos cursos universitários sem um bom conhecimento da Bíblia. Então, a gente sempre tem que estar mais conhecendo a palavra, porque, olha bem, pensa bem, de quem que é a vida? É de Deus. De quem nós somos? Mesmo que você não queira, você é de Deus. Quem é que quer nos salvar para nós termos uma eternidade? É Deus. Quem é que pode nos preencher de tudo que nós necessitamos? É Deus. Então, se nós estivermos buscando no homem, no conhecimento de faculdade, de ensino, não estou falando para não fazer isso, eu estou falando não pode fazer mais do que você faz com o conhecimento de Deus. Às vezes uma das coisas que a pessoa fala assim, Tovati, qual que é o segredo teu? Bom, meu primeiro segredo, é lógico, é que eu entreguei minha vida para Jesus com tudo. Mas nesse caminho de eu entregar minha vida com Jesus com tudo, eu ouvia falar assim, tem que conhecer a Bíblia. Se você não conhecer a Bíblia, você vai ser enganado. Se você não conhecer a Bíblia, você não vai ser um homem de fé. Então o que eu fiz? Detonei. Bíblia, eu comia Bíblia, gente, mas de dia e de noite. Eu dormia em cima da Bíblia. Todo dia eu dormia em cima da Bíblia. A Bíblia, eu dormia, empacotava, acordava e já sentava ali e ficava lendo Bíblia. Li a primeira vez, não entendi nada. Li a segunda vez, não entendi nada. Aí escutei uma aula de português do Dr. Hélio e comecei a entender um pouco do que eu estava lendo. Mas eu ficava lendo a Bíblia. E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente não consegue ficar falando o que você sabe. Mas a gente sabe que sabe porque na hora que aparece uma coisa, na hora, aquilo acusa, você errou, você já começa a ser ministrado pelos pensamentos. Começa a ministrar o pensamento da palavra. Por quê? Porque quando a Bíblia, ela vai formando dentro de nós. Nós todos somos formatados por coisas que nós assistimos, lemos e vimos. Então, quando aqui fala assim, né? Se Josué quisesse ser bem sucedido, o que ele tinha que fazer? Falar, ler, estudar, meditar na palavra, de dia e de noite, para que ele possa ser bem sucedido. Agora, olha bem, eu quero alinhar isso sobre a palavra, mais um pouquinho, né? Depois eu quero pregar mais sobre a palavra, nós vamos ficar falando. Por quê? Porque a gente tem que falar várias vezes para ver se as pessoas... Olha quanta gente faltou hoje, né? As pessoas faltam. Então a gente tem que ficar ministrando, né? ministrando, e a gente ouvir várias vezes, para poder entender. Então, quando vai gerar fé no nosso coração, diga comigo, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Fala aí. Fala assim, a convicção de fatos que não se veem. Agora, posso falar uma coisa para você? Pode ter isso, se você não tiver uma inteireza da palavra. Porque a fé que está falando aqui, não é uma fé abstrata, porque ele está falando de algo que já tem que estar no nosso coração. Ele está falando aqui, que a fé é a certeza, por quê? Porque é uma confiança no teu coração, de algo que você já leu, meditou e sabe.
Entende? Você tem convicção. Vamos falar a verdade, né? O salmista do Salmo 119, ele tinha fé ou não tinha? Porque a boca dele confessava isso, confessa uma confiança, confessa, né, uma estabilidade, confessa uma firmeza. E o que a Bíblia fala? É o firme fundamento, é a certeza, é a convicção de fatos. Eu não estou vendo, mas eu sei, e não preciso ver, porque a palavra diz. E essa palavra, ela é de quem? Ela é de alguém que já provou para mim que Ele é bom. Entende? Que me deu o seu Espírito, que opera na minha vida, que me tirou daquela situação. Então, quer dizer, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, ali está falando o seguinte, que a fé que funciona é a fé na palavra. Querido, olha bem, quando você escuta alguém explicando a palavra, é diferente de você ler. Porque aquela pessoa, ela já distorceu para um propósito que ele está tendo. Eu estou explicando aqui para vocês a palavra, e eu tenho um propósito. O propósito meu aqui é só levar vocês a querer ler a palavra, para vocês confiar mais em Deus. Então o que eu estou querendo? Que vocês confiem mais em Deus. Porque não é possível a gente não ficar louco, desesperado, apaixonado, para não faltar no culto, e para ler a palavra e para praticar a palavra. Se a gente não estiver fazendo isso, é porque a gente não confia no pastor, não confia em Deus, não confia na igreja, não confia em ninguém. Porque se eu confiar numa pessoa e gostar dela, eu quero estar perto dela. Eu quero todo momento estar com elas. Entende? Se eu pegar e não ver que a igreja é o corpo de Cristo, é a glória de Deus na terra, é a família de Deus na terra, e eu não tiver essa convicção, e quem ensina isso? A palavra. A palavra ensina isso. Então, eu não vou querer estar na igreja com meus irmãos, com não sei o quê. E outra coisa, quando eu não estou querendo estar, mostra o quê? Que eu estou desprezando a palavra de Deus, estou desprezando a glória de Deus na terra. Então, não é uma questão da igreja, é uma questão da palavra. Administrar a tua finança não é uma questão de administrar a tua finança, é uma questão da palavra. Se você não administra bem a tua finança, você não está colocando a palavra como lâmpada para os seus pés, luz para o teu caminho. Você não está buscando orientação, você não está deixando ser corrigido pela palavra, nem exortado pela palavra, nem instruído pela palavra. Por quê? Porque você persiste em fazer as coisas do teu jeito. Então você não deixa ser transformado. Então como é que você vai falar assim, eu vou ser um grande homem de Deus, confessa, sendo que mexeu, cutucou na tua ferida, você pula, mas não obedece? Entenderam? E outra, Deus te dá orientação de como caminhar no dia a dia, mas você vai ter que amar a orientação, amar a palavra. Por que você vai amar a palavra? Porque é de Deus a palavra. Por que você vai amar a igreja? Porque a igreja é de Deus. Por que você vai amar o dom e o talento que Deus te deu, a posição que Deus te deu, o salário pequeno que Deus te deu? Eu falei para o casal ali, né? Falei assim, olha bem, se vocês obedecer a Deus, administrando bem um salário mínimo, Deus pode ampliar isso. Porque você só vai ampliar uma boa administração. Está sobrando, né, com salário mínimo, então Deus vai ampliar para sobrar. Agora, se você estiver administrando mal um salário mínimo, se Deus ampliar isso, o que vai acontecer? Imagina o que Deus vai ampliar, Raquel. Então, o Senhor não vai abençoar, esquece, querido. Porque você está confessando uma coisa, mas você não está obedecendo a palavra. Entende? Porque quando você confia, você dá crédito. E se Deus, e o que o salmista fala ali? Ele fala dos mandamentos, das leis, dos princípios, das regras. Tudo isso é muito importante. Por quê? Porque feliz é o homem
que atenta para a palavra. Então, na hora que você compreender isso, aí você vai falar assim, não, agora eu tenho uma fé operante. Entende? Você vai querer, porque pensa bem, o diabo conhece a palavra mais do que nós. Todos nós aqui juntos, pode juntar o pastor, a Raquel, todo mundo. O diabo conhece muito mais a palavra do que nós. Então, não é só conhecer a palavra. Você precisa ser guiado pela palavra, praticar a palavra e confiar em Deus. Porque quando o diabo querer te pegar, o que ele vai fazer? Ele vai usar o quê? A palavra. Agora, o diabo vai querer que você quebre os princípios da palavra, que é o amor, a comunhão, entende? O confiar só na obra de Cristo, princípios da palavra. Desonrar a autoridade. Porque quando você desonra uma autoridade, querido, a festa está ótima para o diabo. E nós temos que saber que o diabo ele é sem vergonha. O que o diabo quer? O diabo não quer que o Paulo prospere. Porque na hora que ele não deixa o Paulo prosperar, o Paulo está limitado dentro da casinha dele. Entender isso? O diabo não quer que o Paulo fique conhecendo a Deus, porque na hora que ele conhecer a Deus e saber quem ele é em Deus, o diabo está perdido. Então ele não quer. Então o diabo não gosta que você lê a Bíblia. E uma coisa assim que eu garanto para vocês, que vocês chegar lá no quarto de vocês, vai ter anjo de Deus, porque vocês são salvos. Mas sabe quem está lá também? Os demônios. Eu tenho convicção que os demônios estão lá. E faz esse teste simples que eu mando todo mundo fazer. Pega uma Bíblia em áudio, coloca no Salmo 119, deita e fecha os olhos um pouquinho assim, e você com insônia, tá? Você está com insônia. Fecha assim, tenta escutar o Salmo 119 inteiro. Tenta para você ver. Nem se eu te der R$1.000 no próximo culto, você não vai conseguir. Entende? Por quê? Porque o diabo vai fazer com que você durma. Ele vai sair dali porque ele não gosta da palavra. E a sua carne não gosta da Bíblia porque você não trabalhou isso. Precisa trabalhar, o pastor está falando, precisa trabalhar isso. Se você quiser ser vencedor, você precisa trabalhar isso. E você vai empacotar. Não é só você não, eu também. Todos nós assim. Então, qual que é o melhor momento para ler a Bíblia? De manhã cedo, acordar, bem cedo, toma seu café, seu despertador, dá uns gritos de glória a Deus, uns 3 pulinhos, pega a Bíblia, pega um assunto, estuda ele, estuda a Bíblia de sequência, estuda um assunto na Bíblia, medita naquilo, tenta aplicar aquilo em alguma área da tua vida todo dia, entende? E você vai ver que você consegue daí. Por quê? Porque daí tua carne está esperta, você está... Mas você chega agora em casa cansado, querido, faz isso, até para você dormir. Eu uso isso como canção de ninar. E você quer ver quando eu não quero dormir, querido? É só pôr aqui naqueles negócios assim de coisa que não tem nada a ver com Deus. E fico ali, querido, vai 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã e não durmo. Todas as vezes eu estou lá ouvindo negócio político e coisa ali. De repente passou meia hora. E eu não percebi. Aí eu mudo, pode perguntar para a Rosa, eu mudo, coloco uma coisa de Deus ali, paga na hora. E eu não pus ali para dormir, eu pus ali para ouvir. Então, mas por quê? Porque o diabo não quer que eu cresça.
Ele não quer que eu fique bem alimentado. Ele não quer que eu seja um perigo para ele. Então ele quer travar a nossa vida profissional, né? Não deixar você vendo, porque, querido, se você tiver um comportamento, você pode estar desempregado hoje. Se você tiver um comportamento que agrada a Deus, tem gente que vai correr atrás de você para trabalhar para Ele. E se você ficar bom naquilo que você foi chamado para trabalhar, que às vezes está ganhando salário mínimo, pode ter certeza, se você ficar muito bom naquilo, você vai reinar sobre aquilo. Sobre aquilo você vai reinar. As pessoas vão precisar de você ali. Só que você não precisa disputar com ninguém, tá? Tem gente que não ensina o outro. Não, pode ensinar, porque a Bíblia diz assim, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Sabe quanto que eu retenho do que Deus me dá? Nada. Eu ensino tudo. Esse é um segredo também. Então, nós temos que compreender como que funciona a lógica de Deus. Dar-se-vos-á. Não está falando de dinheiro, está falando de ensino, está falando de honra, de treinamento. Você tem um colega de trabalho, ajuda ele a ser melhor do que você. Na hora que você está ajudando ele a ser melhor do que você já está lá longe. Entende? As pessoas podem não ver, mas Deus está vendo e Deus vai te honrar. Porque olha bem, se eu tiver um comportamento que o homem não me honra, mas se a Bíblia diz que me honra, que Deus me honra, qual que eu vou ficar, gente? Qual que eu vou ficar? De Deus. Presta bem atenção. Tinha um trabalho aqui quando eu estava desempregado, então eu precisava demais daquele trabalho. A pessoa me chamou, falou, irmão Trovati, nós não vamos poder te dar serviço, viu? Você tira o cavalinho da chuva, porque você fica aqui rodeando nós, pensando que vai dar serviço, não vai te dar serviço. Aí eu falei assim, mas por quê? Vocês não gostam de mim? Ele falou, não, porque você não pode mentir. Você não mente de jeito nenhum, Trovati. Eu falei assim, mas o que tem? Não, aqui para você vender o nosso produto, tem caso aqui que o cara tem que até andar, cara, com outra mulher aí para poder conseguir o contrato. Eu falei, tem que mentir, tem que se prostituir? Ela falou assim, infelizmente é. Eu falei assim, estou fora. E falei assim, isso não vai dar certo para vocês não, né? Não, nós estamos prosperando como nunca, Deus está com nós. Eu falei assim, tá não, Deus está com a palavra dele. Deus está com a palavra. Os anos passam e você vai ver o que você plantou, você colhe. Pegaram? Aí eu tive que começar que jeito? Do nada. Do nada, foram lá, me deram um empreguinho, tal, pá. E é assim que Deus faz. Então, pode vir, querido, a maior bênção do mundo. Se você não conhecer a palavra, você cai certinho. Muitos irmãos pegaram aquela vaga que eu não podia pegar, porque eu não ia mentir. Mas não pegaram, sabe por que eles pegaram? Porque eles não confiavam na palavra igual eu. Porque eu lia muito, eu confiava na palavra. Então eu podia falar não. Mas quem diz que confia na palavra, mas não confia tanto o suficiente, ele fala assim, que mal tem isso? Não dá nada não. Mas para ele não dá mesmo, porque ele não conhece. Ele não leu a palavra o suficiente, ele não conheceu Deus o suficiente para ter temor, para ter medo. Quando fala temor é isso, querido. É de falar sim para uma coisa que tinha que falar não. Entende? É falar não para uma coisa que tinha que falar sim. E tem gente que vai insistindo, fala assim, eu não preciso mudar. Precisa sim, querido. Precisa. Não tem ninguém bom que não precisa mudar mais e não tem ninguém tão ruim que não possa mudar. Eu preciso mudar muito.
E não é só eu. Não tem um ser humano na terra que, se não estiver buscando mudança, ele está fora do caminho. Porque não tem bom. Bom é só Deus. E o que o salmista fala, né? Eu prefiro a tua palavra do que a riqueza. Para mim, a tua palavra é mais importante do que ser rico. E nós temos que pensar assim, né? Tem que pensar o seguinte: é mais importante eu dominar esse livro aqui, conhecer ele, entende? Do que ter PhD em alguma área de profissão aí que vai ganhar de 20, 30 mil por mês para cima de trabalho de empregado ainda. Glória a Deus. E aí, né? A Bíblia, então ela fala assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Depois ela fala assim no Hebreus 10, 38, fala assim: o meu justo, ele viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então aquela pessoa que tem altos e baixos, ele é como a onda do mar. O próprio Tiagão, ele fala assim, ó, o Tiagão fala assim, ó: não suponha que tal homem receberá alguma coisa de Deus. Aí ele fala assim: se você tem falta de sabedoria, então o que é a falta de fé? Falta de conhecimento, de sabedoria na palavra. Ele fala: se você tem falta de sabedoria, não tem sabedoria para compreender que a palavra de Deus é tão importante, e meditar e a praticar ela, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. E não duvide no teu coração. Peça a Deus sabedoria. Não é para confiar no pastor, é para confiar na palavra. Pastor você vai honrar como autoridade. Mas por quê? Porque você tem medo da autoridade de Deus. Mas você tem que confiar na palavra. Amém, querido? Sai do teu lugar, vem aqui que eu quero orar para você começar a confiar mais na palavra. E vá também, a hora que você chegar na tua casa, comece a pensar assim, ó: esse salmista, né? Esse salmista aqui, que escreveu o Salmo 119, deixa eu ver quem foi que escreveu isso aqui. Você sabe, Raquel, você sabe quem foi que escreveu? Será que foi Davi? Eu acho que não é Davi não, né? Porque o jeito de escrever aqui foi diferente. Hã? Ó, para vocês entenderem que o salmista aqui, ele está confiando na palavra, e não é só porque ele estava vivendo aventura, ele tinha bastante problema. No versículo 153 ele diz assim: ó Deus, olha para o meu sofrimento e socorre-me, pois não tenho desprezado a tua lei. Defende a minha causa e livra-me dos meus inimigos. Conserva-me vivo. Quem fala assim, por que ele está passando um momento bom ou não? Ó, como prometeste. Aí ele fala, ó: os maus não serão salvos dos seus sofrimentos, porque eles não se importam com as tuas leis. Como é grande a tua compaixão, ó Senhor. Conserva-me vivo, de acordo com a tua justa vontade. Tenho muitos inimigos e perseguidores, porém não deixo de obedecer os teus mandamentos. Isso aqui é coisa de Davi. Quando olho para aqueles traidores, sinto nojo, porque eles não obedecem a tua lei. Ele sentia nojo do cara, não é por causa de que ele não gostava do cara,
É por causa do cara não obedecer à lei de Deus. Glória a Deus, né? Hã? Davi e Esdras, né? Tá vendo? Ó, vê como amo os teus ensinamentos. É porque aqui eu estou vendo que só pode ser Davi. Ó Senhor, conserva-me vivo por causa do teu amor. Todas as tuas palavras são verdadeiras e os teus mandamentos são justos. Duram para sempre. Eu não sei vocês, mas fazendo essas meditações sobre a palavra aqui, eu fico empolgado. E uma das coisas que eu fico muito empolgado com Deus, né? Até eu ouvi uma live esses dias, né? De um coach, né? Esqueci o nome dele agora. E ele falou assim que ele leu um livro e ele ficou empolgado com aquele livro. Porque naquele livro o cara falou para ele que a responsabilidade nós jogamos para os outros, dos nossos fracassos, nós sempre jogamos para os outros. E aquele livro mostra que você tem o que você merece. Foi você tem a esposa que você merece, você tem um filho que você merece, foi tudo você que gerou isso. Você tem a vida, o salário, tudo que você tem. E aquele livro mostra assim, né, que a culpa é toda nossa, a gente tem que assumir nossa responsabilidade. Só que aquele cara, ele teve depois disso ele ficou rico, ele ficou, né? E ele falou assim, eu descobri isso, para mim foi a chave do meu sucesso, porque eu não dependia de mais ninguém agora, para que eu fosse um vencedor. O meu maior inimigo é eu só eu mesmo. Eu não dependo de governo, eu não dependo de ninguém, eu só dependo, eu e Deus. E é isso. E ele falou que isso deixou ele muito animado, porque ele falou, ficou fácil. E é isso que nós temos que pensar. Diga comigo assim, está tudo muito fácil, falei. Fala assim, porque ninguém tem culpa de nada, falei. Fala, só eu sou responsável. Então, na hora que o cara descobre que é só mudar ele, né? Ó, só para vocês terem uma ideia. Hoje mesmo eu citei para 2 clientes. Agricultor. Eu falei para ele assim, você sabe a diferença de um cara que tem 10 alqueiros e um que tem de 100? O cara falou assim, um é mais rico que o outro. Eu falei assim, não. Você põe os 2 para conversar e fica prestando atenção. Aquele cara que tem 100, ele tem outra maneira de pensar. Ele tem um jeito de ver as coisas. Tem outro linguajar. Ele é outra pessoa. E aquele que tem 10, se ele tiver a mesma mentalidade, mesma visão, mesma coisa, logo ele vai ter 100 alqueires. Então, olha bem, nós não temos que pensar em ficar rico. Nós temos que ser rico. Né? Só para vocês terem uma ideia. Eu morava numa casinha de 5 cômodos na rua que dá enchente ali na Calil Abraão, aqui na Vila União. E glória a Deus que eu morei lá uns 2, 3 anos e não deu nenhuma enchente, mas todo mundo que mora ali perde os móveis. Eu morei ali, não perdi os móveis. E dali, morando naquela casinha de aluguel, na pior época da minha vida, eu fui para uma casa de rico, numa área nobre da cidade. E devendo um monte. Mas sabe como é que Deus me deu aquela casa? Eu fui para Campo Grande e fiquei na casa do Dinho, criticando. Para que uma casa dessa? Para que morar numa mansão dessa? Você foi lá, Dorival? Foi a Raquel? Quem? A Raquel foi, né, Raquel? É casa de cinema. Você olha, sabe aqueles casarão de cinema? Daquele jeito. Olha lá, tem que ser uma casa muito boa de cinema para ganhar dele. E eu estou lá, né? E no segundo dia, né? Eu cheio do Espírito Santo, falando, Espírito Santo, mas que dó, né? O Dinho não tem juízo. Como é que ele faz uma casa dessa? Dá para evangelizar o mundo com essa casa.
Eu com o dinheiro dessa casa eu evangelizo o mundo. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: cala a tua boca que eu te trouxe aqui só para você aprender com ele. E o Espírito Santo falou assim: eu quero te dar e você não recebe. Por quê? É o modo de eu pensar. Na minha cabecinha, né, era uma casa daquele jeito que eu morava mesmo, minha, né, porque já ia ser a maior vitória do mundo, a casa ser minha, né? Deus já tinha quebrado um tabu, tinha me dado um Corolla, mas meu sonho era um Fusca, já tinha mudado para um Gol, né, já estava prosperando. Aí eu só falei assim para o Espírito Santo, falei: Espírito Santo, então me ajuda, porque eu estou aqui para aprender, e isso é muito difícil para mim, por causa da minha natureza, minha maneira de pensar. E aí, querido, eu me esforcei bastante, eu comecei a ver só o lado positivo, mas eu precisava de ajuda. Aí eu tive que conversar com ele, falei assim: Odinho, só me explica uma coisa. Eu falei para ele assim: ó, eu cheguei aqui, eu vi que você tem uma educação que eu não tenho. E eu precisava que você me explicasse por que você fez uma casa dessa, cara. Aí ele falou assim: pastor, há muito tempo atrás, eu morava num apartamento, e eu sempre ganhei bem, e eu juntava dinheiro. Ele é superintendente da Receita do Mato Grosso do Sul. Ele é um dos braços direitos do governador. Ele falou assim: eu juntei muito dinheiro e eu comprava tudo em dólar. E aí, Deus falou para mim assim: filho, eu quero que você capricha no teu ninho. E eu entendo que ninho é a minha casa. Então eu fiz o melhor, eu fiz para agradar a Deus. Eu fiz essa casa só para agradar a Deus. Né? Ele tinha 3 pastores alemãos lá. O dia que eu cheguei lá, ele encostou o carro debaixo do pergolato dele assim, né? Na hora que eu desci, que esses 3 cachorros veio que nem doido. E eu gritei, fiquei apavorado, né? Falei: Dinho, o cachorro está vindo aqui. Ele falou assim: calma, pastor, fica tranquilo. Aí eu fiquei, né? Aí tinha uma faixa amarela que separava onde ponhava o carro. Os cachorros chegou lá, tacou a pata baixou e ficou com a boca aberta lá, esperando ele fazer carinho, né? Ali já me quebrou. Falei para ele: Dinho, aqui na tua casa até os cachorros é mais educado do que nós lá em Bandeirante. Gente, eu virei a minha cabeça, eu só comecei a gostar, entende? Daquilo que eu não gostava. Só falei para Deus, falei: Deus, seja feita a tua vontade. Comecei a aceitar. Cheguei aqui, foi naqueles dias, né, Rose, que eu cheguei, né? Pastor Antônio foi jantar em casa. E na hora que ele estava jantando, ele deu um pulo. Deus está me falando que ele vai te dar uma casa, e é casa de rico. E é logo. E o sinal que ele te dá é esse, ó. Ficou bem claro. O sinal é esse. Grava isso, porque o sinal vai ser esse. Você vai se sentir louco se comprar e trouxa se não comprar. Louco se comprar e trouxa se não comprar. Bom, gente, para encurtar, aconteceu. Aí eu fiquei pensando, olha bem, condições para comprar aquela casa eu não tinha. Estava na pior situação. Né? Deu menos de 30 dias, eu tinha comprado a casa. A casa estava terminando ainda. Né? E tudo por quê? Porque eu cedi a uma resistência que eu tinha no coração. Porque você pensa que é fácil você quebrar o espírito de pobreza? Entende? Não é fácil, não. O espírito de pobreza, querido, ele tá de diversas maneiras alojado em nós por causa da maneira de pensar. Tudo por causa da maneira de pensar. Eu sempre testemunho assim para o pessoal. Eu devo o que eu tenho hoje financeiramente, e o que eu tenho de tudo, o ter andado no começo do meu ministério com o irmão Juarez Santana, com o Hélio Cajuvara,
e com outros irmãos lá da Metodista, assim, que tinham mais estudo, né? O irmão Zé Roberto, mais outra coisa assim. Eu andei com aqueles caras lá, andei com o Dr. Celso também, andei com bastante gente. E aqueles caras tinham uma maneira de pensar, né? E eu andando com eles, o que aconteceu, né? Você me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. E aconteceu de modo natural. E nós temos que ser humildes para isso. Agora preste bem atenção. Muitas pessoas andou com eles, mas não deixaram eles mudar a vida deles. É igual nós, muitas pessoas podem andar comigo, mas você está deixando o andar comigo te mudar, ou você está andando comigo e resistindo ao teu mudar, e se tornando inimigo do que Deus quer fazer na tua vida? Vocês não estão vindo aqui à toa. Deus trouxe vocês aqui. E Deus quer usar a minha vida para mudar a vida de vocês. Mas não é, Deus não vai usar normal. Deus quer que vocês fiquem assistindo, vendo, olhando a história, aí aprendendo, andando junto. Mas às vezes vocês nem gostam do pastor. Às vezes aquilo que mais nós odeia pode ter certeza, é ali que está havendo conflito de mudança. Até a pessoa que Deus colocou na tua vida, que não tem nada a ver para ser seu líder, né? Porque o líder vai mudar você seguindo ele. Mas tem pessoas que Deus coloca, né? Um inimigo que Deus coloca na tua vida. Entende? Uma pessoa que te processa, uma pessoa que te persegue, uma pessoa que te dá prejuízo. Não estou falando de irmão de igreja, estou falando de mundão ali, um parente seu que acaba com a tua raça. Às vezes você não vai mudar ele, mas Deus quer usar aquilo para mudar você, para te lapidar. Né? Você já pensou se você conseguir amar o inimigo, querido? O que você se transformou? Né? Você vai poder cantar com autoridade aquela música. É o amor que mexe comigo. Entende? Nós temos que deixar. Então, olha bem, quando eu vou pegar a palavra aqui, né? Faz isso, Juba, ó. Pega o teu inimigo e fala assim, vou praticar a palavra aqui. Espírito Santo, como é que eu faço na palavra, né? Mas, às vezes não vem na hora, às vezes demora dias. Mas de repente você escuta o pastor, como é que eu trato o inimigo em tal situação? Aí você obedece a palavra. Como é que eu trato aquilo lá em tal situação? Você obedece a palavra. Né? E o que a palavra está fazendo? Ela está te instruindo. Glória a Deus. Tem muitas coisas que Deus dá a dica para a gente quebra a cara, a gente não obedecendo. Às vezes é uma coisa simples, tem coisas que você fica teimando, e Deus está arrumando tanto meio, querido, de te ensinar alguma coisa com aquilo que você não quer aprender. Né? Por isso que todo dia nós temos que orar, Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua, né? Aqui na terra como é aí, no céu. Aí você fala, faz a tua vontade na minha vida, Deus. E toda hora Ele está fazendo, mas só problema, pastor, é o problema que você vai te transformar. Amém? Por isso que nós devemos dar glória a Deus por tudo. Não é dar glória a Deus também igual um tonto. Glória a Deus. Como é que você vai dar glória a Deus por uma desgraça que nem um tonto? Você dá glória a Deus porque você vai usar a palavra, entende, sobre aquilo, e aquela palavra vai te transformar. E não tem jeito de eu te dar um comando, cada caso é um caso. Tem casos que Deus vai mandar você fazer algo específico. Então não é assim, tudo vai amar, tudo vai abraçar, tudo vai não sei o quê. Eu já teve casos que Deus mandou dar um chute, mandou eu
Quem manda é Ele. Só que ele não queria fazer, né? Eu não entendia, mas é mais ou menos assim. Entende? O Espírito de Deus, Ele guia nós. Depois você descobre que aquilo que você fez, você não estava entendendo, mas aí Deus estava fazendo certo. Deus estava fazendo certo. Né? Teve uma vez que eu peguei assim na palavra, falei, eu vou praticar isso aqui. Para dar para todo mundo que pedia. Aí eu comecei a andar com um pacote de trocado no bolso. Lembra, né, Rosa? Faz tempo já. E eu andava pacote, vinha... Gente, daí começou a fazer... Na loja nós ficava mais atendendo andarilho do que vendendo pneu. Fazia fila de andarilho. Aí, o Senhor mostrou para mim assim que eu estava sendo roubado. Estava atrapalhando. Aí o andarilho chegava lá para pedir, eu falei, senhor, você veio trazer dízimo? Aí o cara me chamava de mercenário, falava assim, não, aqui não dá. Aí tive que proibir de dar dinheiro lá na loja. Né? E um dia, enquanto estava no processo de ensino, nós tínhamos uma reunião de homens, né? Eu falei para os homens, expliquei isso aí tudo. Aí um dia, apareceu um andarilho lá, né? E o Carlão, ele gostava de desobedecer a gente, ele pegou e deu... Foi dar dinheiro para o andarilho, eu falei, não dá, Carlão. Eu falei, não, irmão, você está errado, o pastor está errado, sempre o pastor está errado. Né? Você está errado, a Bíblia manda dar, e deu. Ele deu R$1 para o cara. R$1 naquele tempo era mais dinheiro. Gente, no outro dia, o mesmo cara, de cabeça para baixo, assim, caído na calçada, a calçada lá inclinada, assim, ele com a cabeça para baixo, né, babando, meio desmaiadão assim, uma garrafinha na mão daquela de plástico, de corotinho, do lado caído assim, e um selinho da peixaria, R$1. Mas bem assim, à vista assim, ó. Né? Na hora que eu vi aquilo, eu falei, Carlão, vem cá. Seu rebelde, olha aqui, ó. Então, gente, ser dirigido pelo Espírito Santo é algo tremendo. Você não vai ficar escravo da lei, entende? Deus vai usar de modo correto. Tem gente que fala, mas aí eu vou ser enganado, porque se eu for fazer, né? E de fato mesmo, está cheio. O que o diabo fez? Pegou um monte de malandro, né? Que transformou em andarilho para poder enganar os crentes, enganar as pessoas de Deus, tudo para ficar enganando os outros aí. É o que mais tem. A Mônica sabe disso, que ela trabalhou lá na... Não é, Mônica? O que mais tem, a gente não tem problema de ajudar quem precisa, mas a malandragem é terrível. Então nós precisamos ter sabedoria de Deus, compreensão de Deus. Quem vai ensinar isso para a gente? A palavra e ser dirigido pelo Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não pode dirigir você se você não tiver a palavra. Amém, querido? Então feche teus olhos, diga assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi sobre sua palavra. Fala, deve ser isso. Fala assim comigo, deve ser isso que está fazendo com que a minha vida não tenha prosperado como devia. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para a minha vida, e eu sou o único que está atrapalhando. Senhor Jesus, eu sei que o diabo não pode atrapalhar, que os homens não podem atrapalhar, que o governo não pode atrapalhar, que a circunstância não pode atrapalhar. Só eu posso. Mas se eu tiver o mesmo entendimento, o mesmo espírito dos autores do Salmo 119, então, Senhor, eu prosperarei.
eu serei mais que vencedor. Porque para ti tudo é possível. Nada é difícil para ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Amém. Querido Deus, meu Pai, eu como pastor, Pai, dessa igreja, e o Senhor é o nosso sumo pastor, Pai. É o Teu Espírito, Deus, que cada um, Senhor, cobre, Pai, com a Tua presença. Os Seus anjos também, Pai, são usados para nos auxiliar, que é o verdadeiro pastor. Mas eu como ponto, Pai querido Teu, Pai, de toque, Deus, neles, eu quero liberar a bênção, Pai querido, sobre esse ministério, Pai. Sobre cada ovelha. Eu posso, Senhor, da glória, sentir no mundo espiritual, Pai, os seus seres espirituais, Pai, aproximando deles, Pai. Eu posso ver, Deus querido, eu posso sentir na minha pele, Pai, o meu espírito se alegrando, Pai, com a presença Sua nesse lugar. E essa Tua palavra, Pai, que é como mel, Pai, que é doce como mel, Pai, que é forte, Deus, pois ela tem o peso, Pai, do compromisso da Sua pessoa. Que essa palavra, Pai, que dessa noite, Deus, possa entrar no nosso coração, Pai. E fazer, Deus querido, com que nós tenhamos medo, Pai, de ter alguma coisa que é mais para nós do que os Teus ensinamentos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. E assim, Senhor, nós deixamos de ser religiosos, Pai, e seremos Seus filhos para sempre. Senhor, faz, Senhor, agora um movimento aqui, Pai. Um movimento, Pai, que é de ânimo, Senhor, sabendo que cada dia, Senhor, o Senhor, Pai, que Ele está nos curando, nos sarando, nos guiando e nos dirigindo, para a glória de Teu nome, Pai. É o que eu oro, Pai querido, e agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém? Agora que nós estamos num grupinho maior aqui, né? Vamos trazer a nossa oferta e nosso dízimo, que eu acho que eu já fiz meu Pix, né?